Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Abra comigo por gentileza, ou então ligue o aplicativo do seu smartphone chamado Bíblia. Ligue em Mateus, capítulo de número 15. Mateus capítulo 15, nós iremos fazer a leitura nessa noite do verso 21 até o verso de número 28. Mateus capítulo 15, versos 21 até o verso de número 28. Amém, queridos? Conseguiram achar? Glória a Deus. Você sabe, como você acabou de ver nesse vídeo, nós estamos nesse ano de 2020, no ano do mais. Baseados numa palavra da parte de Deus, que Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossa vida. Então, esse é o ano do mais, em nossa igreja, aqui na Fonte Church, em Indaiatuba. Mais de Deus. E nós estamos mergulhando nesse tema profundamente. Nosso desejo é, ao longo desse ano inteiro, descobrir cada faceta daquilo que Deus quer manifestar na nossa vida, diante daquilo que Ele tem como mais sobre nós, sobre cada um de nós. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre o tema mais humildade. Mais humildade. Amém? Glória a Deus. Então, farei a leitura, Mateus, capítulo de número 15, leremos do verso 21 até o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, curada, sadia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa é essa aqui. Nosso desejo é aprender algo da parte de Deus em relação a esse texto. E diante desse tema, que eu estou sendo desafiado pelo Senhor a ministrar, sempre sobre o mais de Deus a respeito de algo, Deus deixou no meu coração essa palavra. Ele trouxe algo de especial em relação a essa narrativa aqui que nós acabamos de ler. Essa história, a história de uma mãe. Nós temos várias mães aqui. Algumas, poucas aqui não são mães, e aquelas que não são, acredito que em algum momento se tornarão mães. E as mães falam, eu não sei, eu não tenho essa possibilidade, eu só consigo entender na perspectiva de um pai, mas as mães falam a respeito dessa experiência como sendo uma das mais maravilhosas, se não, algumas dizem que a mais maravilhosa experiência da vida é o ato de ser mãe, de se tornar mãe, de gerar e de poder dar à luz a um bebê, a um filho, uma filha. Pois bem, essa história aqui é a história de uma mãe, mas não é qualquer mãe. Existem vários tipos de mãe. Essa é do tipo que mais tem, que são as mães dedicadas, as mães zelosas, as mães que não apenas se encarregam de emprestar a sua barriga para que um ser humano venha ao mundo, mas uma mãe que de fato entende que tem uma missão, e essa missão envolve cuidado, e essa missão envolve também direcionamento
daquilo que Deus tem, ou daquilo que a mãe entende para sua filha ou para o seu filho. Essa é uma mãe zelosa, essa é uma mãe dedicada. Tem mães zelosas aqui nessa noite? Tem. Algumas bem zelosas, são as que mais balançam a mão, são as mais zelosas, assim. Ok? Temos muitas mães e muitas mães zelosas, que rapidamente, prontamente se manifestaram. Característica dessas mães que se manifestaram, acabou de ser vista. Elas não se envergonham disso. Elas não têm o menor pudor, o menor respeito em qualquer situação, lugar, circunstâncias. Elas estão prontas, é como uma leoa. Elas estão prontas a guerrear, a batalhar pela sua prole, pelos seus filhos, por aqueles que são seus pequenos. Nesse caso, talvez não seja tão pequena assim. Aqui já é uma mocinha, uma menina, uma moça. Mas é uma filha. Essa história aqui é a narrativa de uma mãe que ela vai até Jesus clamando pela sua filha. E o detalhe, eu presumo que a grande maioria, graças a Deus, nunca teve uma situação como essa. Mas algumas mães aqui já tiveram essa triste realidade de olhar para a sua filha ou para o seu filho e ver talvez uma das coisas mais tristes e terríveis que possa se ver. Que não é apenas uma enfermidade. Não é apenas uma enfermidade que passa quando você toma um remédio, quando você talvez aplica uma injeção, quando você faz um procedimento cirúrgico ou algo assim. Algo que você tem uma perspectiva de que aquilo ali é muito ruim, mas logo vai passar. Você procura um médico, ele resolve, ou talvez você procura algum bom profissional na área da saúde, seja do corpo ou seja da alma. Talvez um psicólogo mesmo, diante de um tormento momentâneo envolvendo a mente, algum distúrbio mental que possa se alojar ou que esteja ali há algum tempo, mas que está debaixo de um tratamento, e a mãe tem a segurança que ela está fazendo tudo, e tudo que ela está fazendo está trazendo algum nível de resultado. Então nós temos um caso triste, mas um caso onde existe uma solução. Onde existe a possibilidade daquela mãe olhar para o seu filho, para a sua filha, e ter a perspectiva de que se não está curado agora, em algum tempo vai ser curado. E mesmo que não tenha uma cura ainda, um prognóstico de cura, essa criança, ou esse filho, essa filha, está debaixo de um tratamento, e a mãe repousa na confiança de que o seu filho e a sua filha está sendo bem tratado. Isso é tudo que uma mãe deseja, quando ela vê no seu filho, na sua filha, essa situação de uma enfermidade que seja. Bom, mas ali não é um problema de corpo, ali não é um problema de alma. E detalhe que essa mãe, é muito interessante isso, essa mãe, ela é tão zelosa, e ela é tão sábia, que ela não apenas percebe o que o corpo da filha manifesta, ou o que os sentimentos da filha liberam, mas ela consegue entender a raiz do problema. Essa mãe, ela é especialista na causa, porque isso é uma raridade. Tem mães que levam para o médico em busca de uma cura que envolve psicólogo. Tem mães que levam para o psiquiatra uma realidade que sai com um simples, talvez, remédio que um médico qualquer poderia diagnosticar e entregar. Como tem mães que nunca chegam à conclusão de qual que é o verdadeiro problema que ela chegou. Essa mãe, ela tem uma fala, e a fala é muito clara, você percebeu enquanto eu lia. Ela diz assim: minha filha se encontra completamente atormentada, minha filha é endemoniada. É a expressão que ela usa. Uau! Essa mãe sabe qual o problema. Essa mãe, ela sabe que o problema da filha é de ordem espiritual. Ela não está diante de uma situação que um médico pode curá-la, que um psicólogo pode resolver, que um psiquiatra pode dar conta. Ela está diante de uma situação que envolve uma batalha espiritual e ela se sente fragilizada, fraca, porque tudo que ela tenta, nada acontece. Essa mãe está aos cacos. Ela está diante de uma realidade que ela não consegue dar conta. Não há nada e nem ninguém que pode ajudá-la. Você consegue imaginar uma situação dessa? Que tristeza, que realidade. Isso é muito interessante, porque essa mãe, ela tem a sabedoria e discernimento de perceber o que de fato acontece com a sua filha. E isso é um tema muito bom e muito importante também nós mencionarmos, porque cabe aos pais entender essa perspectiva, entender essa realidade. Infelizmente, muitos pais demoram a perceber qual é a raiz dos problemas dos seus filhos. E ficam num tiroteio de possibilidades até que um dia talvez acertem ou jamais acertarão.
Nós temos uma realidade de distanciamento entre pais e filhos da nossa geração, que é algo tão triste, tão horrível, que faz com que filhos chorem e pais não consigam atender. Pais até tentam, correm de um lado para o outro, mas não conseguem descobrir, porque eles não têm discernimento para poder saber qual a raiz do problema. Essa mãe tem. Essa mãe, ela sabe qual é o problema. Qual que era o problema da sua filha? A filha era endemoniada. Ela era uma menina possessa. Ela tinha sobre ela o domínio de um demônio, ou de alguns demônios. Ela tinha um tormento que a desfigurava. Tenta imaginar o que é uma pessoa endemoniada e como que ela chega a essa conclusão. Obviamente, em alguns momentos, esses demônios, eles não apenas ficavam ocultos, agindo e governando e conduzindo a vida daquela menina, mas eles se manifestavam de algum modo, de modo que aquela mãe sabia, essa minha filha, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma intervenção de Deus, ela precisa de algo que possa acabar com essa realidade. E ela sabe, ela viu. Essa filha talvez, em alguns momentos, foi jogada ao chão, talvez foi jogada na água, no fogo, sei lá. Talvez, em meio aos tormentos, ela se batia de um lado para o outro, talvez vomitava, com causa desconhecida, sem nenhuma razão que envolva alguma coisa gástrica, estomacal, nada. Ela sabia, ela tinha clareza qual era o problema. Era uma mãe dedicada, era uma mãe zelosa, e uma mãe esperta, uma mãe sábia. Ela sabia, o problema da minha filha é um. E eu preciso desse milagre. E eu estou disposta a pagar um preço por esse milagre. E aqui envolve algumas coisas que eu vou chamar aqui de humildade. Por isso que essa palavra envolve um tema maior, que é mais humildade. Por quê? Porque é constrangedor lidar com essa realidade. Lidar com isso é constrangedor. Para qualquer um de nós seria. Para qualquer família seria. Para qualquer pessoa seria. Qual mãe ou qual pai gostaria de apresentar o seu filho à sociedade, ao mundo, com essas características de endemoniado? As características que nós queremos apresentar para a sociedade, para o mundo lá fora, os nossos filhos meu filho, ele se formou com tal idade, e ele foi o mais novo da sua classe a se formar. O meu filho tira nota 10, tira nota 100, tira nota 1000, tira nota A. O meu filho passou no vestibular, meu filho tirou uma nota especial no Enem, meu filho conseguiu passar na USP, na Unicamp, o meu filho, ele sabe 3 línguas, é assim que a gente gosta de apresentar os nossos filhos. Olha a beleza do meu filho, através das fotos, quando ele está presente, você mostra, olha a inteligência, olha como ele fala, perceba a dicção dele, é assim que a gente gosta de mostrar aos nossos filhos. É valioso, é especial. Isso gera até mesmo um orgulho. A gente fica, talvez no bom sentido, ou não sei, só Deus saberá. A gente fica orgulhoso dos nossos filhos, para poder mostrar ao mundo quão bom eles são. Qual é a mãe que tem prazer de gritar que a sua filha precisa de uma cura, de um milagre, porque a característica principal da sua filha é que ela é endemoniada. A sua filha, ela é oprimida. Isso é alguma coisa que envolve um nível forte de humildade, de reconhecer a situação. E por que eu estou falando isso? Porque saiba que muita gente decide no coração passar a vida inteira atormentado, passar a vida inteira oprimido, escravizado, porque não tem humildade de reconhecer que precisa de um milagre. Humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Prefere ocultar o óbvio. Prefere lidar e deixar isso escondido em algum lugar, nos bastidores da vida, do que mostrar publicamente e dizer, eu preciso de cura, eu preciso de milagre. Isso é uma denúncia de humildade. Só os humildes, eles reconhecem essas realidades. Eles reconhecem a sua pequenez, a sua fragilidade, eles reconhecem a sua circunstância de dificuldade. Obviamente, algumas pessoas extrapolam, e parece até que elas vão para o outro caminho. Tem gente que se orgulha das suas enfermidades. E a primeira coisa, quando ela se apresenta, ela fala, oi, tudo bem? Meu nome é doente. Oi, tudo bem? Meu nome é enxaqueca. Oi, tudo bem? Meu nome é pneumonia. Oi, tudo bem? Meu nome é sarampo. Oi, tudo bem? Meu nome é dengue. Oi, tudo bem? Meu nome é câncer. Oi, tem gente que é assim. Você dá 2 palavras com a pessoa, ela fala 3 palavras de enfermidade, explica quais são as razões pelas quais ela tem cada uma daquelas enfermidades. Ela dá uma aula a respeito disso. Tem gente que se orgulha de ser enfermo, a verdade é essa. Tem gente que grita a plenos pulmões e parece que o único papo que tem poder falar com alguém sobre alguma coisa é falar sobre as suas enfermidades.
Não é o caso dessa mulher. Essa mulher não está ali para poder fazer um show hipocondríaco, não está ali para poder dizer quantos remédios ela já usou, quer usar e ela é apaixonada por isso. Não, ela tem uma situação grave na vida dela e que exige uma grande humildade. Pastor, tem mais humildade nessa história? Tem muita humildade nessa história. Porque a Bíblia fala ali, e é importante você saber disso, que essa passagem ela tem uma outra passagem correlata, ou seja, ela, no outro evangelho sinótico, no outro evangelho que também fala e narra histórias semelhantes a essa história não está só em Mateus, mas ela também está lá em Marcos. E lá em Marcos capítulo 7, vai ter mais algumas informações a respeito dessa mulher. Você percebeu, quando nós começamos a leitura, que ali menciona que essa mulher ela era cananeia. Interessante, a mesma passagem, a mesma história, melhor dizendo, ela se encontra também no livro de Marcos, capítulo 7, dos versos 24. E quando você começa essa história do verso 24, em Marcos, capítulo 7, lá fala que ela era Ciro-fenícia. Aí você pensa, meu Deus, é a mesma mulher? Porque essa mulher, ela é dita na palavra que ela é Ciro-fenícia, ela também é mencionada como sendo grega, e ela também é mencionada como sendo cananeia. A pergunta que você faz, que mulher é essa? Que mulher é essa que tem tantas etnias envolvidas, tantas descendências envolvidas? E a verdade é que sim, essa mulher de fato, ela tem várias etnias envolvidas. E a história dela se encontra justamente no fato daquilo que começa a passagem. Diz ali, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Esse detalhe é importante. Jesus estava indo para uma região ali que é mencionada como Tiro e Sidom. Essa região de Tiro e Sidom, região é outra coisa, né? Região, essa região de Tiro e Sidom, aleluia. É muito um som. Toma uma água para a gente poder acertar o ão e o on aqui. Essa região de Tiro e Sidom, glória a Deus, era uma região que ela era conhecida como a antiga Fenícia. Daí começa a explicação do porquê essa mulher vai ser chamada Ciro-fenícia. Você encontra também a expressão de que ela é cananeia. Na verdade, esse lugar onde ela estava, foi um lugar que já foi dominado por muitos povos. Essa mulher, na verdade, ela é de uma descendência, a descendência do povo cananeu. Então, lá atrás, quando se fala em Canaã, que dá origem ao nome dessa descendência, nos cananeus, essa mulher é desse povo. Por isso é que ela é cananeia. Era dessa origem. Essa região aqui, que um dia foi ocupada por uma parte bem maior chamada Canaã, você lembra, debaixo de um comando de Deus, Israel dominou muito dessa parte. Então, os cananeus, eles foram para o norte, aonde hoje, atualmente, é o Líbano e a Síria. Essa região, no passado, era justamente a região que se chamava Ciro-fenícia, o que hoje é a região do Líbano e também da Síria. Então, essa mulher aqui, ela é desse contexto. Teve um tempo que esse lugar, em função do Império Romano, que dominou esse lugar, esse lugar foi dominado pelo Império Romano e foi então dado algumas nomenclaturas diferentes. Antes do Império Romano, na verdade, era o Império Grego, por isso o Império Greco-Romano. Um homem, talvez já deve ter ouvido falar na história, chamado Alexandre o Grande, dominou também essa região. Ele era grego. Então, essa historinha que eu estou contando rápido, só para você entender, que essa mulher aqui, ela é uma alegoria bíblica, muito importante. Porque ela é Ciro-fenícia, grega, cananeia. Uau! Aí você conseguiu entender tudo que está dentro do contexto dessa mulher. Ela representa as nações. Essa mulher é uma tipificação pura do que aquilo que nós podemos chamar de gentios, do povo gentílico, ou seja, daquilo que não é Israel. Tudo que não é Israel é gentil na Bíblia. Gentil é todos os demais povos da terra que não têm sangue israelita, que não tem sangue de descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Israel. Então, todos os demais povos da terra, inclusive nós, brasileiros, somos gentios. Mas essa mulher aqui, é importante falar esses detalhes sobre ela, para que você possa entender quem ela é. Porque senão você acha que ela é uma crente cheia do Espírito Santo,
que ela foi batizada nas águas, que ela frequenta uma igreja evangélica. Talvez você leia essa passagem e você chegue a algumas conclusões que milagre aconteceu, porque ela tem uma história linda, maravilhosa na casa do Senhor. Não! Essa mulher, na verdade, ela tem uma origem do paganismo. Ciro, fenícia, cananeu e grego, tudo isso significa basicamente gentil. E os gentios, eles eram assim mencionados em muitos momentos em função da sua idolatria. Adoravam a tantos outros deuses. Quero te explicar isso para que você possa entender. Essa mulher não nasceu num berço abençoado. Ela não nasceu debaixo de bênção. Ela não é filha de crente. Ela não nasceu debaixo de descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ela é gentílica. Ela é o que é chamado de não é povo de Deus. Não é povo de Deus. Isso vai explicar muito desse texto para você entender. Ela não é povo de Deus. Ela teve essa situação de nascer num contexto de um povo que era conhecido por Israel como um povo pagão, um povo idólatra, adorador de tantos falsos deuses, com várias das suas religiões. Ao longo do tempo, e mais tempo, inúmeras religiões, misturando tudo isso, formava a história dessa mulher. Tenta imaginar. Quero que você visualize um pouco essa mulher, para você entender um pouquinho melhor sobre ela. Talvez o nosso contexto brasileiro, talvez a figura mais clássica de a gente entender, é essa miscelânea de religiões que muitas pessoas nascem. Que tem uma bisavó da Umbanda, um vô do Espiritismo, uma mãe católica, tem um bisavô Hare Krishna, tem um tio que é, assim, meio zen, noção, né? Zen budismo, é tudo. Aí nasce essa pessoa, essa é a mulher, Ciro, fenícia, grega, cananeia, aleluia. É assim o nome dela. Que tem uma filha. E que está endemoniada. Talvez você, como um crente evangélico do século XXI, rapidamente fala, está aí, ó, a razão do problema. Essas macumbarias do passado, aí tornou a filha dela uma maldita. Pode ser como pode não ser. Não temos como dar nenhuma explicação a respeito disso. Não sei. O que eu sei dessa história é que nós temos uma mãe zelosa. E na hora do seu desespero, ela sabe qual é o problema da filha e ela vai procurar no lugar certo. Ela vai para a pessoa certa. Eu não sei tudo que ela ouviu. Eu não sei quais deuses que ela ouviu, não sei qual o ensino que ela teve, quais são os livros de referência dela, quais foram os livros de cabeceira dela, eu não sei o que ela se sujeitou, quais são as rezas, bruxaria, trabalho, tudo, eu não sei. A verdade é essa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a semelhança de muitos aqui que já foram oprimidos, essa mulher vivia uma grande opressão na sua casa, porque a sua filha, que ela mais amava, estava debaixo de uma escravidão demoníaca, satânica, isso a incomodava e muito. Falo isso para que você possa entender que essa mulher, ela é especificamente aquilo que representa muito bem os gentios. E por que essa história é tão importante? Porque é importante você entender que Jesus está ali, ele está ali agora manifestando o reino de Deus, desde o seu batismo nas águas, até a sua morte e ressurreição. Ele está nesses 3 anos e meio, onde ele está manifestando e sinalizando o reino de Deus que chegou através dele. Mas, naquele momento, a nova aliança ainda não havia sido confirmada. A nova aliança não tinha sido firmada através do sangue dele, que não havia se derramado. Você consegue entender isso? É muito complexo para você. Vou falar de outro modo. Jesus ainda não estava morto. Jesus ainda não morreu, então o que vale é todos os conceitos, regras e leis do Antigo Testamento. O que está em vigor ali é a antiga aliança, o Antigo Testamento. Não está ainda em vigor o Novo Testamento, a nova aliança. Nós vamos entender facilmente, isso nos agrada muito, saber que a salvação foi estendida aos gentios, graças a Deus. Mas naquele momento específico, Jesus ele veio para os seus, ele veio para Israel. Ele veio para aqueles que estavam perdidos na casa de Israel. É isso que ele fala ali. Você consegue agora entender um pouco do que está acontecendo naquela história, nessa história bíblica? Jesus está ali e ele tem uma missão. E a missão é a missão de resgate do povo que ele chama dele, que é o povo de Israel. Isso é importante ter como pano de fundo, porque isso vai nos ajudar a entender a história e vai nos ajudar a entender por que o tema é mais humildade. Pois bem, a história começa interessante porque ela chega
diante de Jesus, estou no versículo 22, e a Bíblia fala assim, ó, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Quando eu vejo aqui na minha Bíblia, que ela tem a possibilidade de entender um pouco mais algumas palavras, porque ela vai na origem da palavra, no original, essa expressão poderia também ser dita facilmente como gritava. O clamor aqui, ele não é velado, oculto, silencioso. O clamor aqui, ele é um brado, um grito. Não é um clamorzinho. É um verdadeiro clamor. Então, aqui menciona no versículo 22 que essa mulher cananeia, ela decide sair da sua região, sabendo que Jesus está passando por ali. E é importante esse detalhe bíblico, porque a verdade que se encontra em Marcos capítulo 7, deixa eu dar um detalhe importante para você, verso 24, diz assim, ó, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Eu repito para você porque isso é importante. A mesma passagem está escrita tanto em Mateus quanto em Marcos. Eu acabei de falar sobre isso. Agora eu pulei para Marcos, capítulo 7, versículo 24, só para poder falar qual que era a postura de Jesus. O que Jesus queria fazer nesse lugar. Diz ali, ó, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Pastor, o que isso significa? Jesus queria que ninguém o visse. Chegasse próximo dele, o buscasse, o parasse, conversasse com ele, clamasse algo. Vamos de novo. Talvez você pense, não, para aí, não estou entendendo. Jesus, ele está sempre disposto. Jesus está sempre disposto a se entregar, a curar, a libertar, a fazer. É verdade, é verdade, é verdade. Só que naquele acontecimento, Jesus estava se privando dos ultra-ortodoxos daquela região. Os fariseus estavam com tudo para cima dele. E naquele exato momento a Bíblia deixa claro isso. No capítulo 7, do versículo 24 de Marcos, diz assim, levantando-se partiu para as terras de Tiro e Sidom. E ali menciona claramente qual que era o propósito disso. Diz ali que, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ninguém o soubesse. Isso é importante explicar aqui. Vou tentar traduzir para você do seguinte modo. Nesse momento, Deus não queria fazer nada. Jesus não estava a fim de fazer nada. Nesse momento, é aquilo que a gente pode chamar de o céu se fechou. Nesse momento, é o momento onde não é para acontecer milagre. Por que isso? Não sei. Por que tem tempos assim? Não sei. Mas tem. Tem momentos que, de algum modo, que eu não sei explicar, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que não aconteça algo. Aqui temos um versículo que diz sobre isso. A finalidade de Jesus entrar naquela casa é que ele não queria ser perturbado por ninguém. Olha o que diz no versículo 24 do capítulo 7 de Marcos. Por ninguém, no entanto, não pôde ocultar-se. E por que ele não pôde ocultar-se? Porque tinha uma mulher lá. Oh, coisa. Tinha uma mulher lá. Jesus Cristo. Essa mulher vai mudar todo o plano. Aí você vai ficar louco comigo, você vai falar, meu Deus, peraí. Você quer dizer que o plano, assim, o plano de Deus não era fazer nada, mas vai fazer por causa da mulher? É isso mesmo. Isso que você entendeu. Então, peraí, está querendo dizer que existe a vontade de Deus, mas dependendo da fé de alguém, a vontade de Deus pode ser alterada? Essa história mostra isso. Volto a dizer para você, Jesus entrou numa casa, não queria ser perturbado por ninguém, mas a Bíblia fala que ele não pôde ocultar-se por causa de uma mulher. Se você quer entender, entenda, está fácil de entender. Meu Deus, mas que mulher é essa que consegue não apenas perturbar, mas arrancar de Jesus alguma coisa que inicialmente ele não estava a fim de dar? A história é essa. A história dessa noite pode ser resumida de um modo tão simples para dizer para você que essa mulher vai nos ensinar, entenda a linguagem, a arrancar algumas coisas que Jesus inicialmente não estava disposto a dar. Não é heresia isso aí? Pode se aproximar de heresia, mas não é. Fica próximo ali, bem próximo. Mas não é. Tem certeza, pastor? Tenho. Por quê? Porque Deus sempre vai honrar a fé.
sempre vai honrar a fé. A fé, ela não vê tempo oportuno ou inoportuno. A fé é uma realidade que toca a Deus e faz com que Ele possa honrar a fé dessa pessoa. E a fé da mulher vai ser honrada. De algum modo, Deus está nos ensinando, através dessa palavra, que a humildade inicial dessa mulher e a fé que ela vai se manifestar, vai mudar realidades, não apenas o cenário daquele contexto físico, mas vai mudar os planos do próprio Deus sobre ela, sobre a filha dela. E vai inaugurar os gentios na Bíblia, mesmo que eles ainda não estavam na história. Não entendi, pastor, o que é? Depois vai entrar a gente, os brasileiros, argentinos, uruguaio, paraguai, toda essa galera. Uhul! Mas por enquanto não tinha essa história. Ele veio para os filhos de Israel. Ele veio para os descendentes de Israel. E ele vai falar isso para ela. Ele vai falar. Ele não vai deixar de falar isso para ela. Mas essa mulher, ela não sabia disso. Ninguém falou assim, mulher descrente, nós os crentes vamos te dizer, não atrapalhe Jesus, porque Jesus não quer ser importunado, ok? Ok, ninguém explicou isso para ela antes dela ir. Ela não sabia. Ela sabia de uma coisa. Isso com certeza ela sabia. Na verdade ela sabia de muitas coisas. Eu falo para você, a história dela é estranha. Ciro, Fenícia, Cananeia, grega. Já deve ter ouvido muita coisa em termos de espiritualidade, religiosidade e religiões. Mas em algum momento da vida dessa mulher, eu não sei exatamente qual, ela ouviu a respeito do Messias de Israel, do prometido de Israel, daquele que Israel esperava. E ela sabia, e a palavra vai mostrar isso, ela sabia que esse Jesus, ele era o Yeshua HaMashiach, o Jesus que era o verdadeiro Mashiach, o Messias esperado, aguardado por Israel. Eu não sei quanta escola bíblica ela fez, não sei quanta teologia ela se sujeitou, eu não sei quem leu Bíblia com ela, mas eu sei de uma coisa, ela sabia que esse Jesus era o verdadeiro Deus, Senhor, aquele que era guardado, e ele tem e sempre terá poder para curar. Ela sabia disso, Ela não vai como alguém desconfiada, ela não vai como alguém que vai com freio de mão puxado, arrastando o carro, não, ela vai com a certeza de que ele pode fazer. Ela vai com toda certeza. Ela não vai com dúvida alguma. A fé dela expulsou a dúvida do coração. A fé dessa mulher expulsou completamente qualquer dúvida, ignorância a respeito de qualquer coisa em relação a Deus. Ela talvez sabia pouco, mas ela sabia o suficiente. Ela sabia que esse Yeshua era o HaMashiach. Ela sabia que esse Jesus era o Messias. E ela vai querer encontrá-lo. E alguém, em algum momento, os fofoqueiros de Deus, alguém disse assim, Jesus está passando por aqui. Essa é uma fofoca dos céus, né? A boa fofoca. É o evangelismo, assim, aquela coisa não é bem clara, não chega a um plano da salvação, mas dá um indício. É aquela coisa, está acontecendo alguma coisa na Fonte Church em Indaiatuba. Não chega a ser o evangelismo, mas de repente a pessoa vem para cá para ver. Entendeu? Não é o plano da salvação, vamos orar, aqui os 4 pontos, 5, 6. Não é claro. Mas joga aquele salzinho na língua e gera sede. Aguça a curiosidade e faz você querer. É isso que fizeram com ela. Alguém disse, Jesus está perto, está por aqui. Está passando por aqui. Parece até ouvir falar, não sei se é verdade, mas parece que está naquela casa lá. E deram para ela a pista que ela precisava. Aí você imagina. Você tenta imaginar uma mãe desesperada, zelosa, completamente desejosa da filha ser curada. Alguém canta a pedra para ela e diz assim, naquela casa lá. Esqueceram de dizer para ela que Jesus entrou lá para não ser importunado por ninguém. Esqueceram de dizer para ela que Jesus não queria fazer nada. Sabe aquele momento assim, agora não quero fazer nada ministerial? Nada. Eu já vivi momentos assim. É tão lindo esse negócio, eu acho um barato. Certa vez estava eu e a minha esposa, a gente falou, vamos lá, vamos aproveitar, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, aleluia, glória a Deus, uhul, resort, beira da praia, tira foto dos pés, assim, coquinho, aleluia, coisa linda. Daqui a pouco, não adianta. Só para resumir a história, a gente estava nesse negócio,
Eu não sei o que acontece, mas daqui a pouco eu estava pregando numa igreja que eu nunca vi na vida, por causa do rapaz garçom que me atendeu para entregar uma vitamina para mim. Aí as crianças no ventre se tocaram, se mexeram, a gente entendeu algo de Deus ali. Desse negócio, falou com o pastor dele, quando eu veio à noite, estava pregando na igreja. Desse negócio, uma radialista estava lá, foi lá no hotel que eu estava, no resort maravilhoso que eu estava, para poder fazer uma entrevista, poder falar do trabalho de evangelismo na terra. Meu Deus, eu estava no rádio da cidade, eu estava numa igreja que eu nunca vi. Jesus. Tenho esse cara até hoje lá no Facebook, Gil Slompo, o nome dele. Lembro dele até hoje. Isso faz mais ou menos uns 37 quilos atrás. Eu conto o tempo assim, Rogerinho. Faz bastante tempo isso. Mas eu estava, sabe que ele falou assim, tô cansado. Não quero nem falar que eu sou pastor. Ficar de boa aqui, sossegado, susto no mousse, de boa na lagoa, só aqui. Não deu. Me acharam lá. Fiz força? Nenhuma. Queria? Inicialmente não. Mas o que aconteceu? Deu coisa boa. Foi muito bom. Jesus salvou vidas daquela noite. Eu lembro disso. Jesus fez um mover. A mulher, a que veio radialista, ficou impactada com o testemunho de vida, com o testemunho do ministério do evangelista Reinhard Bonk. E as portas que eu nunca imaginava que pudessem ser abertas simplesmente porque eu conversei com um garçom. E ao conversar com o garçom, pediu uma vitamina, deu tudo isso. Sabe esse negócio? Jesus entrou naquela casa e falou assim, eu não quero nada. Os caras estão na minha cola aqui, os caras querem me pegar, esses fariseus miseráveis, ultra-ortodoxos, eles vão me jogar na cadeia. Não é o meu tempo de ser morto ainda, estou me resguardando, estou me privando. Mas ninguém explicou isso para aquela mulher. Alguém cantou a pedra e falou assim, lá naquela casa parece que o Messias, o prometido do universo, todos os tempos, na plenitude dos tempos, ele está lá. Tenta imaginar essa cena. Imagina essa cena. A Bíblia fala então que essa mulher, ela não se aguentou. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, estou lendo agora outra passagem bíblica, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Aqui começa um negócio interessante, querido. Quem explicou para ela sobre isso? Quem falou de adoração para ela? Clamar é uma coisa que desde que a gente nasce a gente já sabe. Quando nos tiram da nossa mamãe, e a gente dá essa respirada e fica angustiado, meu Deus, está entrando ar aqui dentro, agora eu estou respirando por conta própria, e já berra. Então, gritar, clamar, isso podemos assim dizer que está fácil em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer lugar. Clamar por ajuda, clamar por assistência, isso aí um japonês faz, um chinês faz, um filipino faz, um argentino faz, qualquer um faz. Nós podemos fazer. Esse não é o diferencial. Agora temos detalhes importantes. Ela clama, mas ela clama para a pessoa certa. E a Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, vou oscilando entre os dois evangelhos, porque a história se complementa nesses dois lados, nessas duas passagens. Lá menciona em Mateus, no capítulo 15, menciona a expressão que ela o adora. Uau! Que coisa espetacular, diz assim, clamando, Senhor, eis que a mulher cananeia que vieram daquelas regiões, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Detalhe importante, olha como é que ela chama a esse ser que está dentro daquela casa. De acordo com a passagem de Marcos, que a gente leu, ele está dentro da casa. Ela vai até aquele lugar, e o que ela diz? Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se a gente pular rapidamente para Marcos capítulo 7, no verso 24, lá diz assim, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. A outra passagem é mais clara do modo como ela rogou, do modo como ela clamou. Juntando tudo isso, você entende o que aconteceu. Ela vai até Jesus e diz, filho de Davi. Ela chama ele por um nome messiânico. Ela está deixando claro, eu reconheço quem é você. Eu sei quem você é.
Você não é nada mais, nada menos do que o próprio prometido a Israel. Eu confio em você. Eu sei que você é quem esse povo de Israel tem aguardado. Ela vai e fala, Senhor, na versão de Mateus 15, a expressão que ela usa lá é Curios, ou seja, Senhor. Ela está dizendo que Ele é Deus, ela está dizendo isso, Senhor. E ela complementa dizendo, Filho de Davi. Não está dizendo apenas que Ele é Deus, mas Ele é o Filho. Ele é o Filho do próprio Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Filho de Davi, da descendência de Davi, o prometido de Israel. Ela está falando tudo certo. Está indo maravilhosamente bem. Mas ela é o quê? Ela é Ciro, Fenícia, Cananeia, grega. Ela não é israelita. E ela narra para Jesus e diz assim, ó, meu problema é esse, a minha filha está... O pastor Wesley gosta muito de falar essa expressão, né? Algumas pessoas falam, para tudo você fala, quando quer falar forte, fala horrível. Pois é, eu sou um pouco assim, entusiasmado nas palavras, mas essa mulher também é. Ela vai para Jesus e fala assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Talvez a gente tenha um temperamento parecido, eu e essa mulher aí. Ela vai e fala, não fala assim, minha filha está endemoniada, ela fala assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei tudo o que significa ser horrivelmente, mas eu posso tentar imaginar que essa menina está muito, mas muito mal. E aí, diante disso, o que a gente imagina que vai acontecer agora? Você é um crente, ou você ainda não é crente, mas vai ser daqui a pouco, em nome de Jesus. Então, você já tem um pouco de conhecimento sobre Jesus. Você imagina o quê? Uma mulher, mãe, com uma filha horrivelmente demoniada, vai até Jesus e fala, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, pede para ele, roga para ele, se ajoelha diante dele. O que vai acontecer? Jesus vai fazer nada. Fazer nada. Olha o que acontece, perceba ali, versículo 23. O versículo 23, ele é muito importante. O versículo 23, ele vai nos ajudar a entender assim o centro dessa mensagem. A Bíblia fala no versículo 23 de Mateus capítulo 15, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma, nada, não falou absolutamente nada com aquela mulher. Isso está registrado em Mateus. Em Marcos capítulo 7 não faz esse registro, mas em Mateus faz. Então nós temos uma mãe desesperada, ela está clamando a pessoa certa, ela fala justamente quem ele é. E o que Jesus faz? Nada. Jesus da glória. E agora como é que a gente sai dessa? Agora a gente começa a ficar tentando achar uma defesa aqui. Não, mas não. A verdade é essa. A verdade é essa. Jesus não fez nada. E a pergunta que fica quando a gente ouve uma informação como essa é, por quê? A gente nunca pergunta para quê, a gente pergunta por quê? Porque a gente quer achar um culpado desse negócio. Por quê? Alguns mais rápidos até falariam, é a maldição dela está ocultando a voz de Deus. Não, é a história dela está impedindo Deus de falar por causa do pecado. Não fala nada. A verdade é que ali, ela clama do modo certo, ela clama para a pessoa certa, e o que acontece? Nada. Pastor, por que tem que pregar esse negócio? Porque é importante pregar sobre isso. Nosso tempo, a gente sempre fala a respeito de quem a gente vai clamar e vai receber. Porque tem promessa. Tem muito mais promessa a respeito de nosso clamor ser respondido do que o nosso clamor não ser respondido. Você concorda comigo? Tem muito mais promessa de a gente orar, pedir, clamar, jejuar, orar mais e mais e mais, e acontecer um monte de coisa boa. Confere? Tem um versículo aqui, outro versículo lá, que fala assim, você vai orar, vai jejuar, vai fazer, e Deus vai ficar em silêncio. Mas a gente nem fala sobre isso para não levantar essa lebre, porque vá que Deus queira ficar em silêncio com a gente também, e a gente não gosta desse negócio de silêncio de Deus. Pastor, por que você está querendo falar do silêncio de Deus? Eu não quero que você fale do silêncio de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus através da sua pregação. O silêncio eu já tenho. Eu quero a voz. Eu quero falar do silêncio, porque o silêncio também é importante. O silêncio é importantíssimo. Os músicos aqui sabem o valor do silêncio.
A música é composta também, não só de acordes que são dedilhados, tocados, de vozes afinadas, que são melodiosamente liberadas para que a gente possa ouvir, mas o silêncio faz parte do processo. Numa música tem o som e tem o silêncio. Tem o som e a ausência do som. E ao final a gente fala, uau, que música. Esplêndido. Maravilhoso. Bravo. Belíssimo. Já viu? Você vai na orquestra. Aí está lá o carinha. Aí daqui a pouco... Oh, que lindo. Que lindo. O silêncio está lá também. E assim como o silêncio está na música, o silêncio está na vida também. A vida é feita também de silêncio. Tem silêncio na história da vida. E tem silêncio também na nossa relação com Deus. Assim como tem silêncio na nossa relação uns com os outros. Tem tempo de falar, tem tempo de calar. Tem tempo de falar, tem tempo de se ouvir. Tem tempo para tudo. E também tem um tempo chamado silêncio. A questão não é não falar a respeito do silêncio. A questão é saber como que nós devemos lidar quando Deus faz silêncio. O mais importante é entender como que nós devemos lidar quando Deus se silencia. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Em algum momento na sua história e na minha, Deus vai se silenciar. E como que nós lidamos quando Ele se silencia? Quando Deus não nos responde nada. Sabe o que acontece? Muitas pessoas que nunca ouviram uma mensagem como essa, quando Deus se silencia, elas falam assim, Deus não existe. Isso foi uma história que contaram para mim. Isso é ópio do povo. Karl Marx tinha razão. E religião, esse negócio é coisa de biruta. Coisa de gente louca, alucinada, debilóide, gente demente, gente que precisa se ancorar em algo e escolhe a religião para poder se ancorar. Gente que não é forte o suficiente para poder andar com as próprias pernas, precisa crer em alguma coisa. Num amuleto, numa árvore, num pedaço de qualquer coisa, ou num Deus fictício, criado pela imaginação dos homens. Gente que faz grandes deduções no dia do silêncio. Quando Deus fala, quando Deus opera, aleluia, glória a Deus. Aí Deus faz silêncio, vira descrente, ateu, agnóstico. Todo momento assim, tentando discernir se é ou não é. Que coisa. Por que isso tem a ver com humildade? Porque a humildade, ela percebe essa realidade, ela procura saber como deve se reagir a esse momento. Tem gente que vai demonstrar os mais terríveis orgulhos, até mesmo os espirituais, que talvez dentre os orgulhos seja o pior, porque tem gente que vai dar de dedo assim em Deus. Deus! Eu fui um pregador de evangelhos, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, preguei em tal e tal lugar e agora faz silêncio comigo. Tá de brincadeira. Tem gente que vai dar carteirada em Deus quando Deus fica em silêncio. Aqui é o apóstolo tal, profeta tal, pastor tal, ministro de louvor, cantei música, escrevi ela, compus. Pois é, e Deus não respondeu nada. Você consegue entender? Que parece que existem alguns testes que Deus libera, e eu não sei porque Ele faz, parece-me que Ele conhece nosso coração, e parece que para alguns Ele faz mais silêncio que para outros, não sei porquê, eu não sei porquê, mas é assim. E não é porque Ele é mudo, não é porque Ele não saiba falar, não é porque tem alguma coisa impedindo de falar, mas parece que para algumas pessoas, o silêncio de Deus ele é terapêutico, e Ele só demonstra o que tem dentro de cada uma das pessoas. Porque tem pessoas que ficam assim. E tem os atrevidos também, que quando Deus não fala, eles inventam aquilo que Deus está... Eles acham que Deus está querendo falar. Aí eles começam a direcionar a vida em função do silêncio de Deus, mas para não ficar feio diante dos outros, para dizer, eu não estou ouvindo nada, eles preferem dizer, não, eu estou sentindo de Deus que é para ir para cá. Uma sensação, mas o sentimento é de Deus, aleluia. Eu sinto paz, eu sinto paz. A paz é uma maravilha. Já viu o crente explicar a paz? Tem gente que está fumando uma coisa. Eu sinto paz, a Bíblia fala que se há paz, está tranquilo. Que paz. Tem gente que define a vida por paz. A Bíblia fala que a paz é como um árbitro do coração, então se tem paz, tá bom. Tem um monte de gente com paz estranha aí. Jesus fala assim, a paz que eu dou não é a que o mundo dá. Ele já falou isso, então tem paz diferente, né? Tem paz que envolve Ele.
E essa paz com Ele envolve os mandamentos dEle. É ter paz com Deus. Não é ter paz com o mundo. Não é ter paz com a carne. Não é ter paz com o diabo. É ter paz com Deus. Mas tem pessoas que interpretam a vida assim. E sai direcionando a vida e a dos outros também em função de alguma coisa que parece ser Deus, quando na verdade Deus está em silêncio. É importante ser dito isso. Pastor, mas durou pouquinho. Não dá para fazer grandes teologias em cima disso. Durou pouquinho, mas às vezes dura um pocão. Às vezes dura um pocão. Quer ver uma palavra bíblica que durou um pocão? Vou dar um pocão para você. Abraão recebeu um comando de Deus. Fala assim, Abraão, tudo bem? Tudo bem, senhor. Estamos aqui, de boa. Eu e meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pois é, Abraão. Tem filho legal, né? Muito legal. Estou muito feliz que o senhor deu ele. Filho da promessa, amado, desejado. Pois é, Abraão, faz um negócio para mim. Beleza, estou disposto a fazer. Que negócio? Pega o teu filho, sobe no monte e sacrifica ele para mim. Aí ele fala, alô? Alô? Silêncio. Alô? Silêncio. Tem mais explicação nenhuma. Acabou. Silêncio. Aí você lê a Bíblia, e aí a explicação é linda. A gente lê e não entende. Diz assim, e Abraão foi caminhando com o menino. Se fosse caminhando sozinho já era difícil, mas caminhando com o menino que fala é pior ainda. É um menino bem inteligente, por sinal. É, filho da bênção, um menino inteligentíssimo. Foi caminhando com o Abraão, falou, Abraão, papai, que coisa linda, olha que legal, que maravilhoso. Pai, está indo para lá, vou sacrificar. Que legal, pai. E cadê o sacrifício? Meu Deus do céu. E agora? Mas Abraão foi sábio, ele podia falar, o sacrifício é você. Mas ele falou assim, Deus proverá. Aí começou o Jeová Jireh. Aí ele falou, Deus vai prover. E eu falei, eu não sei nada do que está acontecendo. Eu só sei uma coisa, eu sei que Deus existe e que Ele provê. Agora, como vai prover? Se vai matar você, se vai poupar você, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu não sei nada. Deus só falou que eu tinha que subir e matar você, mas eu não vou falar isso para você, senão você não vai deixar. Porque se fosse um bicho que não entendesse, beleza, mas você entende, você vai sair correndo. E eu vou ter que usar de força contra você, então não! Vamos caminhando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí diz a Bíblia, Abraão está caminhando e diz assim, e avistou de longe. Esse de longe mata, irmãos. Se fosse de perto estava bom, mas ele avistou de longe. O que significa isso? Demorou para chegar lá. O silêncio de Deus para a mulher sírio, fenícia, cananeia, grega, durou pouco. Mas para Abraão foi torturante. Quando é que Deus voltou a falar? Quando ele pega o cutelo e vai sacrificar o filho, Deus, para! Estátua! Aí ele parou. Aí surge um bicho, aí está o sacrifício. Provei seu coração. Olha o detalhe, provei seu coração. Sei que você está disposto a entregar tudo por amor a mim. E como você já entregou no seu coração o seu filho, era tudo que eu precisava. Eu não preciso do sangue dele. Não sou como os outros falsos deuses que matam crianças, matam filhos. Não. Eu queria saber se o seu coração está completamente comprometido em obedecer ao meu comando, mesmo quando eu dou um comando e paro de falar o comando que eu dei. Tem gente que é assim, recebe o comando e volta. Como é que é mesmo? E como é que faz mesmo? E tem que levar como? Mas é para levar com madeira ou sem madeira? E tem que levar gasolina? Como é que vai acender o fogo? Mas vai ter alguma... Nada. Já viu esse negócio? A insegurança, pastor. Pois é. Deus lida com gente de fé. E fé envolve isso. Você recebeu o comando e você sabe, Deus falou. Deus falou. Partiu. Partiu obedecer. Ah, mas eu... Partiu obedecer. Ah, mas eu vou perder. Partiu obedecer. Ah, eu vou morrer. Partiu obedecer. Você consegue entender isso? Agora, detalhe técnico, voltando para a história aqui. Essa mulher recebe essa pancada. Qual pancada, pastor? A Bíblia diz ali, ele porém não respondeu palavra alguma. O que acontece entre ele não respondeu palavra alguma? Agora tem um detalhe muito importante. Talvez, se fosse o século 21, igreja brasileira, ela fala, nunca mais eu volto aqui. Que líder miserável, cheio de expectativa para ele, achei que ele ia me abraçar, me dar um beijo.
que ele ia me colocar numa cadeira, me chamar de minha delícia, meu coração chuchuzinho, nada, me virou a cara, que pastor safado, isso é um cretino, miserável, esses caras televisivos, esses caras midiáticos, não dá para confiar em ninguém mesmo, e um monte de mimimi. Você entende, né, o que eu estou querendo dizer? Tem gente que troca de igreja porque o pastor nunca visitou, tem gente que troca de igreja porque não estou me dando muito certo com esse irmão da célula. Imagina Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas, eu não aguento não. Comigo, se fosse comigo. É contigo. Pode ser comigo também. É com a gente. Por que é assim com a gente, pastor? Talvez é por causa do nosso coração, irmão. Eu acho. E agora, o que a gente faz? Alguns fazem. E então a mulher se virou e nunca mais voltou a ver Jesus. Não foi isso que aconteceu. E então a mulher se emudeceu, calou, cabisbaixa, começou a lamentar o quão triste era a sua vida maldita. Também não está descrito isso lá. O que dá a entender ali? Ela continuou clamando. Não é possível isso. Não é possível. Agora parece um destempero completo. Essa mulher parece uma lunática. Jesus, o Messias, já respondeu sem responder, dizendo nada para ela. Ela continuou clamando. Como é que eu sei disso? Porque agora entra ali, os discípulos dizem assim, e os discípulos aproximando-se rogaram-lhe. Agora quem roga os discípulos, o clamor mudou agora. Agora é o clamor dos descontentes. É o clamor dos descontentes. Os caras que não querem que aconteça as coisas. Tem gente que não quer que aconteça as coisas. Sabia disso? Tem gente que não quer que aconteça as coisas. Tem gente que tá bom assim. Dá muito trabalho lidar com cura, libertação, gente problemática, mexer com um demônio e batalha espiritual. Ai, sai pra lá esse negócio. Aí chega para Jesus. Despede ela. Ela vem clamando atrás de nós sem parar. O que eles estão dizendo? Ela está importunando, ela está enchendo as paciências da gente. Chega dessa mulher, chega. Fala para ela, abre a boca e repreende ela para a gente. Abre a boca e toca ela para longe da gente. Essa mulher é sírio, fenícia, grego, cananeia, Jesus. O senhor sabe muito bem que você conhece as coisas aí, você conhece dos Paranauê, você sabe que essa mulher não é coisa boa. A mulher está aí clamando de Yeshua e Messias. Essa mulher não vale nada. Aí Jesus ele fala aparentemente para os dele, mas também fala para que ela ouça. E aí ele fala a respeito da sua missão original. Mas Jesus respondeu, agora ele vai responder. E quando ele responde no versículo 24, diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, lacrou. Essa é a lacrada que ele deu. Porque assim, antes ele estava em silêncio. Aí ele abre a boca e fala assim, basicamente, querida, você não está na minha perspectiva de fazer qualquer coisa. É fechado. Não tem o que fazer. Vamos de novo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar em termos de humildade. A mulher nasce num berço estranho. Tem uma situação problemática na sua casa. Ela vai até Jesus. Ela fala a fraseologia correta. Jesus não fala nada com ela. Quando fala que ele não veio para ela. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim senão, as únicas pessoas para as quais eu vim, são para os perdidos da casa de Israel. Olha o que vai dizer no 25, presta atenção. Ela, porém, veio e o adorou. Não é possível. Isso aqui me deixa escandalizado, porque tem gente que é adorador só quando as coisas estão boas. Ai, estou me sentindo tão bem hoje. Vamos colocar isso, essa adoração é linda. Que adoração linda é essa aí? Essa da Bethel Church. Olha, ela fala assim, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ai, luz na escuridão. Que
coisa linda essa canção. Aí quando Deus silencia, não sei o que acontece, não estou bem. Aí Deus fala uma palavra negativa do tipo, não vou fazer algo, fica braba, faz montinho, que não só quer sair, quer arrancar uma meia dúzia a mais. Não só sai, mas vou tirar um monte. Olha o que ela vai fazer. Me mostra para mim se não é humildade esse negócio. Diante dessa cena dramática, de total impossibilidade, porque assim, o médico falou não posso, o psiquiatra falou não posso, o psicólogo falou não posso, Jesus que pode falar não vou fazer. E agora, José? E agora? O que você faria? O que eu faria? O que a gente faria numa situação como essa? Olha o que ela fez. Então, veio ela, adorou a Jesus, versículo 25 diz assim, ó. Olha o que ela fala, a expressão aqui não é tão boa. Eu vou explicar o que ela está querendo dizer. A palavra aqui está como socorre-me, mas a palavra não é essa. Ela diz assim, Senhor, socorre-me. Agora ela vai pegar em cheio. Porque quando ela fala isso, ela está dizendo em outras palavras no hebraico, ela está dizendo o seguinte, ó. Está dizendo o seguinte, ó. Ela está dizendo, Senhor, salva-me. E quando ela fala isso, Jesus para e fala, opa. Aí complicou. Porque agora você falou da minha missão. Você falou do meu nome. Meu nome é Yeshua. O Senhor salva. Quando você falou isso, você falou aquilo que meu pai, que não é meu pai legítimo, original, por vias físicas, mas que me criou e que recebeu do anjo a informação de qual meu nome seria. Ele falou assim, você terá um filho, e o nome desse menino se chamará Jesus, que significa Senhor salva. E agora você vem a mim e fala, Senhor, salva-me. Parece que eles dão uma amenizada aqui. E agora ele vai explicar para ela, ele vai para mais um teste, que para alguns aqui seria o fatality. Acabou. Fatality, babality, animality, tudo junto. Ele diz assim, então, porque agora ele está dizendo assim, ó, eu preciso daquilo que só o Senhor pode dar, porque eu reconheço, em outras palavras ela está falando isso, que o Senhor é o Salvador, e eu estou pedindo, Senhor, salva-me, porque só o Senhor pode salvar. É isso que ela está dizendo. Aí ele responde, não é bom, olha a analogia que ela vai fazer, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Rapaz do céu, parece que só fica pior essa situação. Eu não sei você, mas a gente vai lendo a história, eu desisto, chega, eu vou para casa dormir, para casa ver os gols do Fantástico, eu vou para casa ver Netflix, chega, eu não aguento mais essa história, cansei só de narrar ela, deu ruim já. Você está comigo ainda, não? Não está dando ruim, não? Por que Jesus não faz negócio? É tão fácil. Por que tem tantos testes, que eu vou chamar de testes da humildade? Essa mulher não era. Ela está se tornando nesse processo. Ela não nasceu para ser, mas ela vai ser, por causa da insistência desse processo. Há um processo de Deus na vida dela, cujo foco principal é manifestar a total dependência dela por Jesus. Eu chamo isso na linguagem dessa noite, a total humildade dela. Ela vai precisar se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, até que Ele, em tempo oportuno, que é o tempo dele, a exalte. Conforme diz a palavra. Ela vai viver isso. Não me pergunte por que com ela. Não me pergunte por que com você. A verdade é que Deus nos conhece, Ele sabe quais são os testes necessários para que a gente possa jogar fora todo orgulho, vaidade e dureza do nosso coração. Não ache que os problemas, adversidades da sua vida são apenas Satanás que se juntou com o mundo e com a sua carne, e essa tríade do mal está unida por dentro de você. Não, sabe que tem um Deus que está aproveitando isso tudo. Está usando disso tudo para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é a glória dele na sua vida e através da sua vida. Ele não vê problema como a gente vê. Ele não vê adversidade como a gente vê. Para ele isso tudo são possibilidades para que a nossa carne seja jogada ao chão. Para que a gente não seja carnal.
Porque a gente tem ideia de carnal, sabe qual é a nossa ideia de carnal? É gente que sai daqui e vai na zona. É gente que está aqui e vai para os bares, que vai para o prostíbulo, que vai talvez para uma biqueira. Sabe o que é carnal que Jesus está tentando tirar dela? Todo e qualquer tipo de apoio e de orgulho. Jesus está ferindo a carne dela, para que ela não tenha prazer nenhum nessa carne. Ele está vendo até onde que ela pode ir. Talvez muitos aqui poderiam chegar, não aguento mais, que espancamento terrível. Aí você vem aqui, que é Jesus nos espanca. Para com isso. Pois é, não parece, Jesus não está agindo com pena. Jesus está agindo intencionalmente, porque Ele sabe que essa mulher, ela vai abrir caminho para gentio na Bíblia. Ela vai abrir caminho de salvação fora de tempo. Essa mulher é diferenciada, Ele vai reconhecer ela no final. Mas Ele está fazendo aquilo que só Ele pode ver. Os discípulos não estão entendendo mais nada. Os discípulos estão bravos, falando, expulsa a mulher nojenta, sai daqui, chata. Ah, que raiva essa mulher. Ele, não, deixa aqui. Não é bom tirar a comida dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Oh, agora tocou, hein? Por que tocou? Cachorrinho para nós é pet. Oh. Cachorrinho para ela é gentílica, gentia. Jesus está dizendo assim, você é cachorrinho. Eu disse e repito, Jesus está dizendo assim, eu vim para os filhos. Olha a analogia. Cachorro no contexto bíblico está entre os animais impuros. Ao ponto que em Provérbios fala assim que o cachorro é capaz de voltar para o vômito depois de limpo. Você limpa o cachorro. Ai, está lindo, saiu do pet. Aí ele vomitou. Aí ele está limpinho, bonitinho. Vai lá, fica lá lambendo o vômito. Porque é cachorro. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está dizendo justamente isso. Está querendo dizer assim, ó, você não é santa. Você não é da linhagem. Você não é aquilo que é para ser. Jesus está pegando pesado mesmo. E agora? E agora? E agora? Ela pega a analogia. Essa mulher é boa, irmão. Eu tenho que tirar o chapéu para essa mulher. Fala sério. Eu não pensaria tão rápido. Você pensaria tão rápido assim? Eu não. Ela pega a analogia e ela vai se incluir na salvação. Olha o que ela fala. Olha o que ela diz. Ela diz assim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela está dizendo o seguinte, ó. Assim como os filhos comem, os cachorrinhos também podem comer, Senhor. Oh, my God. Não. Para. Aí Jesus bugou ali. Ali falou, agora você me pegou. Como assim? Jesus foi pego de surpresa? Eu sei que não, mas naturalmente sim. Lembre-se sempre que Jesus estava na condição de homem. Lembre-se sempre que ele se despojou da sua glória divina para poder descer na condição de homem. Ele não era Deus, era totalmente Deus, mas estava desprovido das suas características divinas. E estava em total e completa submissão ao Pai. Ele só fazia aquilo que estava de acordo com o Pai. E ele foi cheio do Espírito Santo, assim como eu e você pode ser também. Para poder fluir e mostrar para a gente que a gente também pode acertar. Mesmo sendo homem, ele veio para ser o último Adão e o Adão verdadeiro, certo e correto. Não como aquele que caiu e nos colocou nessa enrascada. Ele está ali, na total dependência de Deus, na total dependência do Pai. Ele não está com todas as habilidades naquele exato momento. Por isso sim eu posso dizer para você que ele foi pego de surpresa. Aí quando ele é pego de surpresa, ele olha para ela e fala, mulher, agora não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Quem suportaria isso, irmãos? Quem suportaria isso? Você está entendendo o que está querendo dizer? Jesus, ele está indo... Ele dá uma aula ali de teologia para ela, em alegorias, em parábolas. Ela discerniu, ela entrou na dele, e ela conseguiu se ver recebendo algo dele. Se ele é o pão vivo que desceu do céu, e se esse pão é para ser comido por aqueles que são os filhos de Israel, ela está dizendo assim, eu me contento. Até mesmo, se o que sobrar para mim for apenas migalhas.
E quando ela fala isso, aí ele inverte a mesa. Ele bota a mesa assim e vira ela de cabeça para baixo. Fala, não, para tudo. Para tudo que você vai começar a ganhar agora uma coisa que só vai os outros ganhar daqui a pouco. Para tudo que você agora vai inaugurar um negócio que nem era para ser inaugurado. Mas não conta para ninguém esse negócio, senão vai todo mundo, gente, vai querer me procurar aqui. Então, fique comigo aqui, mas você pegou a questão, mulher. Você pegou a questão. Você acertou, você não apenas entende que eu sou Messias, você não sabe apenas que você é gentílica, você sabe quem você é, você sabe quem eu sou, mas você é alguém que conseguiu tocar meu coração por meio da sua fé. E uma fé humilde, não uma fé soberba, não uma fé orgulhosa, mas uma fé completamente humilde. Você conseguiu me mostrar o seu lugar nesse negócio. E agora eu vou inverter um negócio. Eu vou falar para você o seguinte: você vai ser salva diante desse negócio. E eu vou fazer esse milagre acontecer agora. A palavra fala justamente isso. Ele, contudo, replicou: sim, Senhor. Ela falou: sim, Senhor. Ela falou, né? Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó, esse ó é maravilhoso. Esse ó é um ó divino. Esse ó é o ó da surpresa de Deus. Ó! Eu ouço assim: uou! Jesus está dizendo: uau! Mulher! Eu estou acostumado a andar com essa... Eu tenho essa trupe que anda comigo para tudo que é lado, ó. Nenhum deles entende o que você entendeu, pelo amor de Deus. Eu tenho 12 homens e para eles é só um segredo até então. Você descobriu the secret, você descobriu o segredo. O segredo é essa fé humilde. Esses homens aí, eles estão dispostos a dar a vida, mas eu tenho que explicar 10 parábolas. De 10 que eu explico, 15 explicações depois de cada uma delas. Eu falei com você do filho do cachorrinho, você entendeu que você é gentil e que falou assim: eu estou dentro desse negócio também, porque eu sei que o Senhor veio para salvar todo mundo. Eu sei que teu coração quer salvar todo mundo, Jesus. Então, eu sei que ainda não foi inaugurado o tempo dos gentios, eu sei que eu sou grego, fenícia, sírio, eu sou um monte de coisa, eu nasci num berço estranho, a minha família é horrível, a minha filha está endemoniada, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E eu não vou arredar pé desse negócio. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer. E eu sei que o Senhor está colocando um monte de objeção, mas na verdade o Senhor está apenas provando meu coração. E eu estou aqui para poder dizer para você: eu decidi me humilhar, e me humilhar, e me humilhar. É uma decisão do coração dela. Sabe o que é importante nós entendermos nesse negócio? Que a humildade ela pode vir por 2 aspectos. Uma, ela pode vir por uma opção da pessoa. E infelizmente a outra opção, que não é uma opção, ela vem por uma consequência. É a vida. A vida nos humilha. Infelizmente, muitas pessoas só vão se tornar humildes depois que apanharem muito na vida. E tem gente que vai continuar apanhando e ainda vai continuar soberbo e orgulhoso. Mas tem algumas pessoas, assim como essa mulher sírio, fenícia, grego, cananeia, que elas descobrem o negócio. Elas entendem aquilo que só tempos depois vai ser revelado em 1 Pedro. Quando está escrito assim, ó, que Deus ele tem atração pelos humildes. Quando a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 16, que Deus se agrada desses que se humilham. Deus exalta os que se humilham. E Deus abate o que se soberbece. Não estava nem escrito isso. Pedro nem sabia que ele ia escrever esse negócio um dia. E ela está se humilhando ali, ó. Se humilhando, se humilhando. Até o ponto que ela vai ser exaltada diante de todos. Jesus fala assim, termina dizendo, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Quando Jesus fala isso para alguém é porque o negócio é insano, é sobrenatural, é histórico aqui que está acontecendo. A maioria das vezes quando ele vai falar com os discípulos, ele fala o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. Agora para a mulher ele fala assim, ó mulher, grande é a tua fé. Olha o que ele diz para ela, faça-se contigo como queres. Jesus está dizendo para ela assim, ó, querida, a chave que abre o depósito de tudo que Deus tem para a vida de uma pessoa, você já tem. E você já colocou. E você já girou. A porta está aberta. Tudo que você quiser pegar é seu. É isso que Jesus está falando para ela. Faça conforme a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Qual foi o resultado? E desde aquele momento,
a sua filha ficou sã. E naquele exato momento, a filha da mulher ficou curada. Na outra parte diz assim: então ele disse, por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia a deixado. Eu te trouxe até aqui nessa mensagem para poder falar ao seu coração algumas coisas importantes. Algumas coisas de Deus para você. A melhor maneira de você ver alguém, de fato, saber como alguém é debaixo de pressão. Quando essa pessoa não está debaixo de pressão, ela pode fingir bem. Ela pode ter um rosto bonito, palavras doces. Mas a pressão, ela nos mostra, nos revela. Pressão é importante. A pressão, a gente pode traduzir como dificuldades, problemas, situações que a gente fala assim, deu ruim. Eu sei, não precisa nem levantar a mão, tem um monte de gente aqui que está vivendo uma estação assim na sua vida. Deu ruim, pastor? Deu bem ruim. Quero perguntar para você com todo o meu coração, qual que vai ser a sua postura diante disso? Vai espanar? Vai dizer que Deus não existe? Vai falar que tudo isso é uma história criada por alguma pessoa? Vai falar que isso é um sistema de fazer pastor ficar rico? Vai dizer que religião é uma bobagem, que criaram para poder iludir o povo? O que você vai dizer ao final disso? O que você vai dizer quando você orar, como crente? Há um Jesus que pode, e ele se silenciar você. O que vai acontecer? Você sabe, você conhece meu coração como seu pastor, e você sabe que nós clamamos, oramos, jejuamos, buscamos a Deus, e nós cremos que nós estamos numa estação de liberação de muita coisa da parte de Deus. Na verdade, eu sinto Deus, um Deus facinho, um Deus que atende ao nosso clamor, atende a nossa busca, um Deus que faz grandes coisas, na verdade faz muita coisa. Mas deixa eu falar algo para você, nessa palavra eu preciso também dizer. Tem coisas que nós pedimos que Deus silencia. E às vezes quando Deus silencia, eu converso com alguns, eu ouço algumas pessoas assim, e elas falam assim, com um espírito aflito, diz assim, não está acontecendo, não está dando certo, eu fiz isso e não aconteceu. É interessante, é muito interessante. Porque as pessoas elas têm uma teologia perfeita quando elas fazem as coisas, falam, não, eu nunca vou, isso não é troca, não é toma lá da cá, mas quando começa os problemas, a primeira coisa que ela resgata é, eu sou dizimista, eu estou todo culto aqui, eu vou todas as células, como se fosse uma barganha. Se eu faço tudo isso, então, para toda coisa que eu pedi, eu tenho que ter um amém da parte de Deus. Pastor, diga para mim, Deus tem algum problema comigo? Não. Deus me odeia? Não, em hipótese alguma. Deus está bravo comigo? Também não. É um pecado, uma maldição hereditária? O que é, pastor? Pode até ser, mas eu provavelmente acredito que não seja. Então o que acontece? Que às vezes algumas orações que eu faço, por mais bem intencionado, fazendo a fraseologia correta, uma oração verdadeira, coração rasgado, ainda assim não acontece como eu peço. Porque Deus, por as suas razões, às vezes tem um tempo que chama silêncio. E sabe o que eu aprendo com essa palavra? Quando Deus silencia, não pare. Continue. Continue. Continue fiel. Continue clamando. Continue apostando que Ele pode. Continue. Talvez você achou que falasse, não, pare. Deus silenciou, então tem que parar também. Será? Só pare quando Deus falar para você que aquilo que você está fazendo é pecado. Quando a sua oração se tornar pecaminosa, aí você para. Enquanto não for pecaminosa, continue. 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 Continue como uma viúva clamando a um juízo iníquo. Continue. Continue. Continue crendo que Jesus pode. Continue. Não pare. Não pare.
Não adore com louvores bonitos só quando as coisas estão boas. Aproveite esse tempo que deu ruim e manda bala na sua casa, se enche de Deus. Chapa o coco no Senhor. Bota louvor. Louva a Deus. Abre o bocão e canta louvores. É isso. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Ah, mas é ruim, não sinto nada. Eu sei que não está sentindo nada. Mas isso se chama fé. Fé que sente não é fé. A fé não é sentimento. A gente precisa ser elevado a um nível maior de revelação do que é fé. Senão a gente acha que o nível de fé é quando eu sinto, senti Deus, então é de Deus. E quando a gente não sente? A gente para, a gente desobedece, a gente não sacrifica, a gente não clama. Deixa eu falar para você da parte de Deus, continue. Eu não sei porquê. Eu não sei porque são assim as coisas. Eu não sei porque Deus decidiu fazer assim com você. Mas eu tenho uma suspeita de que Deus conhece o nosso coração. E Ele precisa arrancar de nossa vida alguns orgulhos. Algumas coisas nojentas que o pecado encalacrado em nós faz aqui dentro. Que não se manifesta facilmente para lá de fora porque a gente é evangélico. Mas que quando a pressão do problema chega, a gente fica mais desatento. A gente fica mais libertino, a gente fica mais desonroso, a gente fica mais destemido, não no sentido de corajoso, mas sem temor. Deixa eu falar para você, por favor, entenda essa palavra da parte de Deus. Se você está vivendo um tempo de silêncio em Deus, continue clamando. Pastor, e se Deus olhar para mim e falar assim, não vou fazer. Pega essa base bíblica aqui para você. Quando ele falar para você que não vai fazer o que você está falando para ele é pecado, aí você para, tá? Mas se ele vai falar assim, eu não vou fazer, mas aquele não vou fazer do tipo assim, mas se você souber pedir, eu faço. Sabe aquela coisa de pai que fala, não, hoje a gente não vai comer pizza. Ah, pai, por favor, pai. Você sabe que eu amo pizza e comer com você é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque não tem pai como o Senhor. Não vamos comer pizza, não. Ah, pai, vai ser um momento tão agradável, nossa família vai ter reunida, essa pizza é maravilhosa, a gente vai ter um momento tão especial, tá bom, acho que aí talvez a gente possa comer pizza. Ah, pai, por favor, pai. Sabe? Está entendendo? Quando você entender esse não da parte de Deus, que é o do tipo, não, mas se você continuar clamando, eu dou. Então você continua. Porque foi isso que ela teve da parte de Jesus. Jesus falou assim, eu vim só para os filhos. Ela falou, Jesus, eu sei que o Senhor veio só para os filhos, mas até os cachorrinhos comem também. Opa, pensando bem, os cachorrinhos comem também. Vamos comer então. Traga a pizza. Aleluia. Você está entendendo isso, querida? Teste de humildade. Mais humildade. Mais humildade no seu coração. Mais humildade no meu coração. Mais humildade. Para que a gente possa entrar em dimensões da expressão do poder de Deus que só alcança quem continua após as objeções do caminho, as barreiras que se levantam, as situações de advertência que são ditas. Não faça, não pode, para de clamar, está enchendo a paciência de alguém, não faz assim. Continua. Porque você está fazendo para Jesus isso. Não é para os homens, não. É para aquele que pode. É para aquele que pode. Em nome de Jesus. Amém, queridos?